Agora nós vamos ver uma sugestão de adaptação curricular para a disciplina de ciências, onde o professor também estipulou de 11 a 15 de maio, né? Uma semana aí de trabalho com o Igor, né? Descrição. Qual que é a habilidade de aprendizagem trabalhada na aula? É essa a habilidade. Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações do dia a dia de equilíbrio termodinâmico. Identificar alguns materiais de acordo com o processo de propagação térmica, né? Isso foi tirado do quê? Do currículo paulista. Qual o objeto de conhecimento? Formas de propagação do calor e o equilíbrio termodinâmico e vida na Terra, tá? Eu quero deixar claro para vocês que eu não sou professora de ciências, tá? Aqui foi um professor de ciências, né? De um grupo de PCNPs que nós temos de educação especial, que elaborou, né? Essa adaptação curricular para nós estarmos mostrando a vocês. Isso aqui é fruto de um conjunto é um compartilhamento mesmo, né? De atividades do grupo, tá? De educação especial. Habilidades para aluno Igor, a mesma dos demais alunos. Foi isso que o professor estipulou, tá? Então, qual a estratégia que ele trabalhou na aula, na atividade 1? Ele iniciou a aula dialogando com o aluno sobre o tema e mostrando diversas imagens, se for presencial, tá? Se a atividade for domiciliar, com orientação detalhada aos familiares. Isso a gente não pode esquecer, tá bom? Qual a estratégia de atividade para o aluno Igor? Dialogar com o aluno para verificar o que ele já conhece sobre o tema, né? E perguntando para ele o que ele vê nas imagens, tá? O que ele vê nessas imagens? Na figura 1, na figura 2, 3, 4 e 5. O que ele vê nessas imagens, né? Que tipo de lugar que ele acha que é? Né? O que você vê nesse ambiente? Como essa pessoa está vestida? Ela está com frio ou está com calor? Tá? Na figura 6 e na figura 7, quais são os ambientes mostrados? Será que ele sabe se é quente ou frio? Nós podemos colocar o urso no local onde está o camelo e vice-versa? O que nós podemos fazer, tá? Vamos, desculpem que aqui eu tenho, aqui, pronto, né? Qual atividade? Temperatura, calor, sensação térmica e equilíbrio térmico. Essa é a atividade 2. Entendendo que é a temperatura com o uso de um termômetro. Qual a estratégia que o professor colocou para trabalhar com o Igor? Um experimento simples, onde em casa pode ser a utilização de um termômetro, né? Por exemplo, copo 1. Acrescente um pouco de água em temperatura ambiente, coloque o termômetro, observe a temperatura e anote. Isso daí está sendo para explicação para os pais, tá? Porque eles também não sabem como fazer isso. Então, eu preciso explicar o passo a passo para os pais, tá bom? Então, no copo 2, acrescenta um pouco de água gelada, coloca o termômetro e observe a temperatura e anote. No copo 3, acrescente um pouco de água quente, né? Com cuidado que deve ser feito por um adulto, para não queimar a criança. E faça o mesmo procedimento. E após tudo isso, conversa com o aluno fazendo alguns questionamentos, né? Para que ele relate oralmente. Pode ser gravado em vídeo ou áudio para registro da atividade no Zap e mandar para o professor, sem problema nenhum. O que ele observou, se a temperatura é a mesma nos 3 copos, o que mudou, né? Qual a temperatura do nosso corpo, vamos medir e assim por diante. Pode-se repetir isso para ele, se ele tiver dificuldades. Pode perfeitamente repetir para ele, tá bom? Não fiquem inibidos de, ele não conseguiu na primeira, não vai conseguir na primeira ou na segunda, não existe isso, tá? Podem repetir para o aluno quantas vezes houver necessidade, né? Então, entendendo o que é calor, né? A gente volta lá nas imagens iniciais que o professor pediu e faça as seguintes perguntas, né? Da figura 1, da figura 4, por quê, que tipo de roupa, enfim, né? Aqui existem mais questionamentos que podem estar fazendo para o aluno, né? Por que acha que as pessoas da figura 2 e da figura 3 estão com frio, enfim, que tipo de roupa deve usar e por quê,
né? Em seguida, apresente a imagem de uma fogueira e continue conversando com ele, né? O que acontece quando a gente está perto de uma fogueira? Espere que ele responda antes de prosseguir, tá? Porque então, o professor explica, né, que na fogueira as setas indicam que o calor está sendo liberado da fogueira, local com maior temperatura para o ambiente, local com menor temperatura, tá? E aí a gente explica que nós podemos perder calor pelos poros, então quer dizer que quando perdemos calor para o ambiente, está numa temperatura menor, e isso daí a família vai conversando com o aluno conforme aí as explicações que o professor deu nessa aula, né? Então agora vai pedir para ele pensar um pouquinho. O que acontece quando você usa uma blusa de lã ou um cobertor? Ele vai desenhar, se ele preferir, tá? Entendendo que é equilíbrio térmico, apresenta uma imagem abaixo lá, tá? E questiona para o aluno e diga com suas palavras o que está acontecendo. Ali é um leite gelado, ali é um café quente, tá? O que acontece quando a gente coloca o leite gelado no café quente? Então, olha que bacana. A partir da resposta do aluno, será possível falar que quando dois corpos com temperaturas diferentes entram em contato, eles trocam calor e ficam em equilíbrio. A gente chama isso de equilíbrio térmico, né? Olha que bacana uma maneira de o aluno estar entendendo do que se trata um equilíbrio térmico, usando o que tem em casa, tá bom? Agora aqui pode fazer um esquema, um desenho de tudo que ele aprendeu. E quais foram os materiais que esse professor usou? Gravuras, termômetro e experiências com a variação das temperaturas com recurso do domicílio do aluno, conforme descrito nas atividades. Nada do que foge do que o aluno tenha em casa. Nada, tá bom?